vou fazer uma salada aqui, vou misturar inteligência artificial, tecnologia com sucessão familiar. Né? Então por isso eu começo perguntando para vocês, quem já ouviu falar aí sobre o ChatGPT? Então é algo que foi muito falado, na maior parte das vezes foram críticas a uma ferramenta de inteligência artificial que veio para ser testada de fato para lá na frente ser utilizada em coisas que vão realmente nos ajudar no dia a dia. Só que hoje, por que ele é tão criticado? Porque tu chega lá na ferramenta, faz uma pergunta, eu esses tempos fiz mesmo uma pergunta, pedi para ele criar, não foi nem uma pergunta, pedi para a ferramenta criar um e-book sobre imposto de renda. Ele criou um e-book super completo que eu poderia botar num layout ali bonitinho, comercializar ou então usar como chamariz para vender meus produtos numa rede social, enfim, seria um e-book muito completo. Mas nenhuma das informações que estavam naquele livro ali seriam úteis de fato ao produtor. Então aquelas informações todas estavam, todas não, mas 90% totalmente erradas. Então por que eu estou trazendo isso para falar de sucessão familiar? Né? A gente critica muito uma ferramenta de inteligência artificial, um robô, porque não tem rosto, é fácil eu falar, né? Mas pensem aí, quantas vezes a gente já não se deparou com um material que era puro copia e cola, ou frases desencontradas, ou ideias fixas, colocando na cabeça do produtor rural, economia de impostos, 99% de redução de tributo, não se paga impostos criando uma holding. Possivelmente vocês já devem ter ouvido algum desses mitos aí quando se fala de sucessão familiar. Então, pessoal, quando a gente critica essa ferramenta de inteligência artificial que está numa fase muito inicial, a gente tem que pensar que ela é um reflexo da sociedade, um reflexo de nós humanos, né? E aí eu digo com isso para a gente ficar muito atento àquelas propostas que chegam até a gente, né? Aquelas fórmulas mágicas e prontas do processo de sucessão. Para ter uma ideia, ainda entrando na parte da inteligência artificial, eu fiz 3 perguntas envolvendo sucessão familiar para a ferramenta, agora, antes de gravar esse vídeo. Primeiro, como fazer um bom planejamento sucessório de uma empresa familiar? Depois perguntei, como começar um processo de sucessão familiar? E a terceira pergunta foi, existe uma fórmula para fazer uma sucessão familiar perfeita? E o chat bugou nas 3 perguntas, ou seja, ele não conseguiu responder. Em uma delas ele começou respondendo avião, e aí ficou dando 3 pontinhos e aí deu erro. Então, ou seja, o próprio chat que tem resposta para tudo e às vezes errada, ele não consegue dar a solução para a gente fazer um bom processo sucessório. Então por que a gente vai acreditar quando alguém vem nos dizer que há uma forma, que há um mecanismo perfeito? Então a gente tem que ter essa crítica aqui. Cada família, cada empresa vai ter uma forma de fazer o seu processo sucessório, cada uma vai começar por uma ponta, uma vai ter que arrumar o escritório, a outra vai ter que fazer a passagem do patrimônio em vida com mais urgência, outra vai organizar para lá na falta do fundador os filhos herdarem, outro vai ter que pensar num caixa para pagar um imposto lá de doação ou herança porque vai ser muito alto e vai prejudicar o caixa daquela empresa. Então cada uma vai ter por onde começar. E aí então é isso que eu digo para vocês. Não vamos tomar essas fórmulas mágicas aí então como a solução de todos os problemas e vamos pensar de uma forma realista, fazendo ali, elencando as nossas prioridades e um passinho de cada vez a gente ir evoluindo para ter um processo sucessório onde lá na frente a gente diga, se a gente não tivesse feito aquilo lá atrás, nós estaríamos perdidos hoje. Então, e agradecemos por ter pensado antes algumas situações que agora poderiam nos fazer ter que vender esse negócio, ou nos separarmos, ou brigas que a gente não tivesse mais como resolver. Então o recado de hoje é esse, né? Então, não existe uma fórmula mágica quando falo em sucessão. Eu mesmo não consigo explicar para vocês como começar, a gente tem que analisar cada empresa para ver, e nem o tal ChatGPT, que aí é a onda do momento, né, que tem respostas para tudo, conseguiu me dizer uma forma, mesmo que errada, né, de se fazer ou iniciar um processo sucessório.